A devoção a Nossa Senhora é bíblica, tem fundamento bíblico. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas, que é o evangelho que mais destaca a figura de Maria, ou seja, o Evangelho de Lucas, por pelo menos 3 vezes, proclama Maria bem-aventurada. Lucas, capítulo 1, versículo 45, Isabel sauda Maria dizendo: Bem-aventurada você que acreditou, porque será cumprida a palavra que o Senhor te disse. Então reconhece que Maria tem fé, e ela será feliz, bem-aventurada, pelo fato de ter acreditado no Senhor. E é interessante que esse texto tem que ser lido em paralelo com Lucas, capítulo 1, versículo 20, quando o anjo anuncia a Zacarias que ele vai ser pai de João Batista e ele não acredita, e o anjo censura Zacarias dizendo: Eis que ficarás mudo porque você não acreditou nas minhas palavras. Então é interessante que um sacerdote não acreditou, e ao passo que a jovenzinha de Nazaré teve fé na palavra de Deus. Depois, no contexto do cântico do Magnífica, Lucas capítulo 1, versículo 48, Lucas coloca nos lábios de Maria: Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Eis porque que a Igreja Católica e as igrejas ortodoxas amam e veneram Maria com muito amor e carinho, porque a própria palavra diz que todas as gerações haverão de proclamá-la feliz, santa, bem-aventurada. E a gente vai entender o que é essa bem-aventurança quando a gente fazer uma leitura canônica, comparando com outros textos para além do Evangelho de Lucas. Além disso, lá em Lucas capítulo 11, versículo 28, né, uma mulher elogia Jesus, ou melhor, elogia a mãe de Jesus, dizendo assim: Bendito, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. E Jesus responde: Antes, bem-aventurado todo aquele que ouve e guarda a palavra de Deus. Então, Maria é de fato bem-aventurada porque ela ouve e guarda a palavra de Deus, medita a palavra de Deus e nela a palavra de Deus gera fruto. O fruto mais saboroso que existe, que é o próprio Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O magistério da igreja, na pessoa de São João Paulo II, vai dizer que antes que Maria gerasse o verbo no seu ventre, já o tinha gerado no seu coração, já o tinha guardado no seu coração. Né? Mas o interessante é essa expressão bem-aventurada, e aqui a gente recorre ao texto grego, à exegese. Quando nós vamos aqui na palavra, que palavra que traduz essa bem-aventurada? Pois muito bem, lá em Lucas capítulo 1, versículo 48, aparece um verbo, macarizo, de onde vem o adjetivo macarios, né? Bem-aventurado ou feliz. E é o mesmo adjetivo que aparece lá em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, no contexto das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados, etc, etc, etc. Aquelas 8 bem-aventuranças ali. Que no fundo, Jesus está prometendo quem é que entra no reino de Deus. Sendo que para a fé cristã católica, o reino de Deus, ou o reino dos céus, é o céu, é a eternidade. Ou seja, é a plenitude de vida na eternidade de Deus. Certo? Então, quando você entende que bem-aventurança tem a ver com a salvação escatológica, ou seja, que de fato é feliz quem entra no reino de Deus, e a própria palavra de Deus, lá em Lucas, fala que Maria é bem-aventurada, então reconhece nela uma figura, uma pessoa que tem fé, ouve e guarda a palavra de Deus, e que por isso haverá de viver escatologicamente, ou seja, haverá de ter a salvação plena. A igreja, de fato, confessa isso por meio dos seus dogmas, ensinando que Maria foi isenta do pecado original, que não teve pecado atual, por isso o momento da sua morte já foi ressurreição, justamente por isso, porque ela teve fé, ouviu e guardou a palavra de Deus de uma maneira única e irrepetível, ela viveu em plenitude as bem-aventuranças que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 1 a 12, para que a gente chegue no céu, e por isso que nós cremos que ela já está lá. Então, que ela desde o céu possa interceder por nós que nós cremos na santidade dela, uma santidade que é em função do verbo de Deus que ela gerou, ou seja, Deus não se mistura com o pecado, a santidade de Deus não se mistura com o pecado, então por isso que Deus fez santa, porque haveria de habitar no seu ventre, haveria de habitar no seu seio. Então Deus salvou Maria por antecipação, e por isso mesmo a igreja entende, ao rezar e cantar o Magnífica, né, que o Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A maior maravilha que Deus fez na vida de Maria foi tê-la salvado por antecipação, por tê-la salvado por antecipação. E por isso ela é
bem-aventurada.